Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula, né? Eu quero começar com vocês aqui. Já me apresentei, então eu não sei se isso já foi abordado em alguma disciplina, aliás, em alguma aula dessa disciplina, mas de toda forma eu vou dar uma passada aqui para vocês, bem rápido, para a gente ver qual é a diferença de uma pesquisa avaliativa para uma avaliação normativa, beleza? Então, a avaliação normativa, vocês viram, creio que foi com a Ana Lúcia, né? Ela acontece quando a gente aplica critérios e normas. Tipo assim, eu quero avaliar um programa e a avaliação normativa é eu ver se aquele programa está de acordo com as normas que foram estabelecidas, certo? É uma atividade comum em uma organização ou um programa e corresponde às funções de controle e de acompanhamento. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes, se você fizer somente uma pesquisa avaliativa, se ela não tiver um cunho científico de base, as revistas, por exemplo, elas tendem a não aceitar, porque elas entendem uma avaliação normativa como uma atividade normal de uma secretaria de saúde, por exemplo. Então, tipo assim, eu vou publicar uma coisa que é como se você publicasse um boletim epidemiológico, digamos assim. Então, ela não tem, se você não fizer todo um critério científico de base, fizer validação dos questionários, e utilizar outros critérios científicos, então, o que acontece é que essa avaliação, ela muitas vezes, ela não é entendida como científica, certo? E o postulado dessa avaliação é que existe uma relação forte entre o respeito aos critérios e as normas escolhidas e os efeitos reais do programa. Tipo, se você obedecer, se aquele programa obedecer às normas, ele vai conseguir chegar aos resultados que ele se propõe fazer. Já uma pesquisa avaliativa, ela é elaborada a partir do método científico. E o que é que isso quer dizer em termos práticos, né? Quer dizer que você vai ter uma boa pergunta de pesquisa, que você vai fazer um bom levantamento textual, né? Fazer uma boa justificativa para você fazer aquela pesquisa e vai utilizar critérios de validação ao longo da sua pesquisa, certo? Então, a pesquisa avaliativa, ela vai se propor a analisar a pertinência, os fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos, o rendimento e as relações entre a intervenção e o contexto, certo? A intervenção, acho que vocês já viram também esse conceito, é tudo que é usado para intervir numa realidade. Então, um programa, uma cirurgia, um sistema de saúde, um programa de saúde. E o contexto é onde esse programa está implantado, ou essa cirurgia, ou essa técnica, etc. Tudo isso é intervenção, beleza? Então, por isso que, como eu falei, a avaliação normativa, ela fica aqui deste lado, ela fica em avaliação e não em pesquisa. Ela muitas vezes é considerada uma coisa não científica, certo? A pesquisa avaliativa, ela pega, então, uma parte dessa avaliação normativa que aconteceria normalmente nos contextos de secretarias de saúde, de educação e etc., e utiliza conceitos científicos e o método científico de validação para se valer de cientificidade. Né? Então, por isso que ela seria uma pesquisa avaliativa, não seria somente uma avaliação ou uma pesquisa não avaliativa, uma pesquisa qualquer. A pesquisa avaliativa, ela é a junção de uma pesquisa normal com a avaliação normativa. Então, todos os critérios que você aplica numa pesquisa não avaliativa, por exemplo, um trabalho epidemiológico, quando você vai ter uma pergunta de pesquisa, você vai ver se aquela pergunta, vai responder aquela pergunta usando métodos científicos, isso aí se aplica à pesquisa avaliativa, só que a gente tem obrigatoriamente uma conversa com os serviços de saúde, ok? Então, só fazendo uma revisão muito rápida aqui, porque vocês já viram isso, a avaliação normativa, ela se vale da apreciação da estrutura, do processo e dos resultados, que vocês já devem ter visto com a Ana Lúcia, certo? Então, eu não vou repetir isso aqui. Então, quando você está com interesse em verificar se aquele programa ele está de acordo com as normas, você utiliza uma avaliação normativa, fazendo uma avaliação da estrutura, dos processos e dos resultados, certo?
E aí, nós vamos entrar no mundo agora da pesquisa avaliativa. Eu vou explorar a análise de implantação, né? Mas aí existem vários tipos de pesquisa avaliativa, beleza? Então, vamos dar uma pausa para a gente chegar no outro vídeo.